Bom dia, pessoal. Bom dia, Sora. Bom dia, tudo bem com vocês aí? Tudo? Tô com sono. Imagino. Eu também estou com sono hoje. Hoje o tempinho tá bom para ficar na cama. Mas temos que dar continuidade, né? Fazer o quê? Bom, depois da aula de hoje... Desculpa, eu tô com o meu nariz com alergia. Depois da aula de hoje, nós vamos poder já fazer lá a atividade da semana 1 lá no Moodle, tá, galerinha? Sora, Oi. a lista de exercício pode já fazer também? Então, lembra que eu falei que a lista de exercício extra vai ser a cada 2 semanas? Lá naquela lista tem ainda atividade que eu vou explicar semana que vem o conteúdo. Então, deixa para fazer a semana que vem. Outra coisa, não é para me mandar essa lista, é só para vocês terem um conteúdo extra no caderno. Final da semana que vem, eu vou mandar a resolução para vocês verem se vocês acertaram lá na Agenda Edu, tá? Não é para me enviar. Lista de exercício extra é para fixar o conteúdo, é uma atividade a mais que vocês vão ter no caderno, tá? Não é para me enviar. O que vale nota é aquelas 5 questões semanais que vocês fazem lá no Moodle, igual o bimestre passado. Tudo bem? Entendido? Então, tá bom. Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar dos elementos de uma equação de primeiro grau. Primeira coisa que vocês precisam saber, numa equação de primeiro grau, vocês têm 2 membros. O primeiro membro, que é antes do sinal de igual, e o segundo membro, que é depois do sinal de igual, que nós vamos ver isso agora. Deixa eu ver se eu consigo abrir a tela. Eu não sei porque eu nunca consigo deixar vocês aqui na tela comigo. Nunca. Rayane, por isso que você não entrou? Tá. Da aula passada? 7º C. Bom, vamos lá então. Elementos da equação de primeiro grau. Tá, vamos começar assim, ó, com esse exercíciozinho aqui. Deixa eu pegar uma caneta. Bom, vamos lá. João comprou um par de meias e um par de sapatos. O par de sapato custou R$80 a mais que o par de meia. Se o total gasto foi R$120, quanto custou o par de meias? Aqui na letra A, ele está falando, registre todos os passos que você utilizou para resolver esse problema. Quem saberia me dizer aqui quanto custou a meia? Alguém saberia me dizer? Vamos lá. Ó, a meia custou R$80, perdão, o sapato custou R$80 a mais que a meia, e na hora que ele foi pagar, ele pagou 30, Sora. Alguém saberia me dizer o valor da meia? Como que eu chego nesse valor? Não sei, mas eu chutei 40. Vamos ler de novo? 80 João. menos 120? Oi? 80 menos 120? 80 menos 120 daria quanto, Eduardo? Não, 120 menos 80, aí dá 40. Não, não é 40 o valor da meia. Só. Ó, vamos ler de novo? Por isso que é importante ler o enunciado da questão, ó. Tá falando assim, ó, João comprou um par de meia e um par de sapato. O sapato custou R$80 a mais do que o par de meia. Então,
o sapato custou 80, mais o valor do par da meia, de meia. Senhora, foi 40. Não. Foi 20. Por que foi 20, Raíssa? Eu fiz a conta assim, eu fiz 120 menos 80, que dá 40. Depois 40 dividido por 2, que dá 20. Por que você dividiu por 2? Porque são 2 objetos. Ah, muito bem. Então, você pode colocar essa sua resposta na letra A. Alguém mais consegue chegar no valor de 20 de uma outra maneira? Dá pra fazer por incógnita, né? Dá para fazer resolvendo a equaçãozinha de primeiro grau. E como que eu ficaria essa equaçãozinha de primeiro grau? X mais 80 igual a 120. Não, x mais 80 não. E o valor da meia? Você pegou aí só o valor do sapato. Aí vai resolvendo, né? Eu só tô falando como Ó, ficaria armado. então vamos lá, Eduardo, ó. Eu tenho que pegar aqui o valor da meia, que é x, que eu não sei. O valor do sapato é o valor da meia mais R$80, porque ele pagou R$80 a mais do que o valor da meia. Isso tudo aqui que vai dar R$120, ó. Então, eu posso resolver dessa maneira. Então, eu posso somar aqui o valor da meia com o valor dessa meia aqui mais o valor do sapato, ó. Então, aqui eu tenho quanto, ó? Eu tenho 2x, que é igual a quanto? 120. O 80 que estava no primeiro membro, ele vem para o segundo membro com sinal oposto, lembra? Então, vai ficar como? Aqui vai ficar, ó, 2x é igual a 120 menos 80 dá quanto? 40. Agora, que a Raíssa falou aí, ó, 40 dividido aqui para 2 objetos, vai dar 20. Ô, professora. Por que que deu 20 aqui, galera? Vamos pensar? Se o sapato, ele pagou R$80 a mais, ele pagou os R$20 da meia, mais 80, daria quanto? R$100 do sapato. E aí ficou o 20 da meia, que daria o total de 120. Tudo bem? Entendido? Oi, quem que ia me perguntar aí? Pode perguntar. Professora, você pode aumentar a tela, por favor? Ó. Eu vou fechar a tela e abrir de novo, senão eu não consigo, tá? Aumentar ela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não tô conseguindo dar zoom na tela. Ah, agora sim. Melhorou? Melhorou? Melhorou, senhora. Ótimo. Eu dei uma mexida no meu computador. Agora ele deu uma melhorada, não tá travando tanto, né? Então vamos agora para a questão B, ó. Deixa eu só pegar uma caneta. Questãozinha B. Utilize a tabela abaixo para organizar os dados do problema na linguagem matemática, escrevendo cada sentença com uma incógnita. Pessoal, aqui vocês podem usar a letrinha que vocês quiserem, tá bom? Aqui vocês usam a letra que vocês quiserem. Então, vamos lá. O preço do par de meias. A princípio, nós não sabíamos quanto ela custava, certo? Então, se a gente não sabe o valor, a gente coloca uma incógnita aí, ó. Por exemplo, X. O preço do par de sapato, eu sei que ele pagou o valor da meia mais quanto? Mais R$80. E o preço total a ser pago aqui foi 120. E aí, escrever a sentença matemática aqui é eu juntar tudo isso aí, ó. O valor da meia mais o valor do sapato mais os R$80. Tudo isso igual a 120, tá? Isso aqui é a minha sentença matemática. E aí, na letra C, ele fala, escreva a equação do problema, que é exatamente essa daqui, ó, que eu acabei de escrever aqui, ó.
Esse daqui é a minha sentença matemática. Eu poderia escrever assim, ó, como eu tenho 2x, eu poderia escrever 2x mais 80 igual a 120. Estaria errado? Não. De jeito nenhum, estaria certo também. Tá? Poderia ser dessa maneira também. Aqui ele fala, escreva a expressão à esquerda do símbolo de igualdade. Como eu peguei isso aqui, lembra que eu falei que uma equação de primeiro grau tem 2 membros? O que vem antes do sinal de igual, isso aqui é chamado de primeiro membro. O que vem depois do sinal de igual, aqui que é o 120, é chamado de segundo membro, tá? E ele está falando assim, qual é o valor do x? Para eu encontrar o valor do x, basta eu fazer essa equaçãozinha aqui, ó, que eu fiz na letra A, ó, exatamente isso aqui, ó. E encontrei o valor do x. A resposta da A vai ser a resposta da F também, tá bom? A maneira como eu chego no resultado. Tudo bem, galera? Entenderam como é que faz aqui a nossa equaçãozinha de primeiro grau? Tem alguém com dúvida? Então, o que é primeiro membro? É tudo que eu estiver antes do sinal de igual. Segundo membro é tudo que eu estiver depois do sinal de igual. Dúvida com relação a isso ou não? Professora, Ninguém está com dúvida? Oi, pode perguntar. eu só não entendi uma coisa da aula passada, que é tipo assim, como que uma sentença é uma equação? Uma sentença matemática é equação quando eu tiver nela um sinal de igual e uma incógnita, um valor desconhecido. Aí ela é uma equação. Se ela estiver só uma sentença, se ele estiver só um sinal de igualdade, ela é uma sentença matemática. Tá, obrigada. Para ser equação, tem que ter uma incógnita, um valor desconhecido. Para ser uma sentença matemática, apenas se eu tiver um sinal de igualdade já é. Tudo bem? Entendeu? Oi. O que Oi. é incógnita? Incógnita é uma letra que representa um valor desconhecido na equação. Tá. Que a gente tem que descobrir o valor. Tipo aqui, ó, o x, que era o preço da meia. Eu precisei resolver essa equaçãozinha para eu chegar aqui, ó. Que eu descobri que o x vale 20. Quando eu venho aqui e substituo o x por 20, ó, 20 mais 20 mais 80 dá o 120, que é a resposta final. Então, uma incógnita é o valor desconhecido numa equação. Certo? Entendeu? Vamos lá agora. Algumas propriedades, ó. Já sabemos que uma equação é uma... Ó, Eduardo, você acabou de me perguntar. Já sabemos que uma equação é uma sentença matemática aberta expressa por uma igualdade. Em toda a igualdade, nós temos a expressão matemática à esquerda do símbolo de igual, que é denominado o primeiro membro. Ó, o que eu falei, ó. Antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro. A expressão matemática à direita do símbolo de igualdade é chamada de segundo membro da equação, ó, segundo membro. Então, antes do sinal de igual, primeiro membro, depois do sinal de igual, segundo membro. Vamos ver algumas propriedades, ó. Essa é a refletiva. É como se eu tivesse um espelho aqui, ó, e estivesse refletindo o que eu tenho do meu lado direito e o que eu tenho do meu lado esquerdo, ó. Por exemplo, 5 é igual a 5, 4 sétimos é igual a 4 sétimos. Se eu colocasse aqui 2 é igual a 2, é como se eu tivesse um espelho. Essa é a propriedade refletiva, tá? Reflexiva. A segunda propriedade, para números racionais A e B, nós temos a simétrica. Lembra o que era a simetria? O que eu tenho do lado direito, por exemplo, supondo que aqui seja uma reta numérica, tá? Um plano cartesiano. Imaginem que aqui seja um plano cartesiano. O B, aqui, ó, vamos supor que aqui seja o Y, certo? E aqui eu tenho o X. A mesma distância do B, do meu eixo Y, tem que estar o outro B. A mesma distância do A tem que estar o outro A. Ou seja, o valor da esquerda tem que ser igual ao valor da direita, porém opostos, ou seja, a mesma distância ou o mesmo valor da equação. Fala, pode falar. Você pode repetir, por favor, a primeira propriedade?
Sim, aqui nessa primeira propriedade, ó, é chamada da reflexiva. Por que que ela é reflexiva? Porque eu tenho uma igualdade entre dois valores iguais. O que eu tenho à direita é igualzinho ao que eu tenho à esquerda, como se eu tivesse um espelho que estivesse refletindo a propriedade aqui. O que eu tenho do lado esquerdo do sinal de igual é o mesmo valor que eu tenho do lado direito. Na segunda, ela é simétrica. O mesmo valor que eu tenho no primeiro membro, eu tenho que ter no segundo membro, certo? Assim, como que deixa eu explicar de uma outra maneira para vocês entenderem. Por exemplo, igual eu fiz aqui, ó, eu tenho o eixo Y. Vamos pensar num plano cartesiano. O valor do A, por exemplo, se eu tenho, eu vou dar valores com números para você entender. Ó, com número aqui embaixo, ó, eu tenho 10 mais 8. 10 mais 8 é igual a 18. Ou eu posso escrever o contrário isso aqui. 18 é igual a 10 mais 8. Não é a mesma coisa? Eu só mudei a posição. Ó, 10 mais 8 é igual a 18. E 18 é igual a 10 mais 8. Eu só a equação é a mesma, porém eu inverti os lados dos números. Entendeu agora, Marina? Entendi, Sora, obrigada. Eu só inverto a situação. Ela é a mesma equação, porém oposta, simétrica, tá? Propriedade para quaisquer A, B e C. Nós temos a transitiva. Olha, nessa transitiva aqui tem até um exercício lá depois que vocês têm que resolver. Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho o valor do A, que é igual ao valor do B. Aí eu pego esse mesmo valor que deu no B, igual ao valor do C. E aí, esse valor do C, eu vou igualar com a minha primeira equação, ó, o valor do A. Por exemplo, aqui, ó, tem o valor do A. O valor do A é quem? 3 mais 5. O valor do B é 8. Aí, na segunda, eu pego o valor do B e vou igualar ao valor do C, que é quem? 4 mais 4, que é o valor do C. Aí, agora, para eu resolver essa equaçãozinha, eu vou pegar lá o valor do A, que é o primeiro, e igualar ao valor do C. Pego lá o valor do A e igualo ao valor do C. Qual que é o valor do A? 3 mais 5 vai ser igual a quem? 4 mais 4, que é o valor, ó, do A e o valor do C. Que é essa equaçãozinha aqui. Lá embaixo, ó, o valor do A, esse. O valor do B, esse. Pego o valor do B, multiplico pelo valor do A. Aí eu vou lá no valor... multiplico pelo valor do C, perdão. E aí eu vou lá e pego o valor do A e vou multiplicar, igualar ele, perdão, a quem? Ao valor do C. Pego o A, igualo ao valor do C. Essa é a propriedade transitiva, tá? Eu transito de um lado ao outro. Oi? Eu não entendi. Ó, vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, vou pegar aqui o valor do A valendo 2 mais 3. Esse é o valor do A. 2 mais 3 é quanto? É 5, certo? 5 me gerou aqui o valor do B, ok? Ó, então, eu tenho o valor do A, peguei um número qualquer, igualei a B. Agora, eu vou pegar esse valor do B, que é 5, e vou pensar num número que somado a ele dá 5. Eu posso ter quem aqui? Eu posso ter 3 mais 2, não dá 5? Aqui eu gerei quem? Eu gerei um valor do C. Eu tinha o valor do B, que era 5, e gerei quem? O valor do C. Agora, a transitiva, agora eu vou pegar esse valor aqui do A e igualar ao valor do C. Aí eu venho aqui embaixo e coloco aqui, ó, 2 mais 3 é a mesma coisa do que 3 mais 2. Ó, 2 mais 3 é 5 e 3 mais 2 é 5. Igualei a propriedade, ó, provei que ela é transitiva, ó, que o valor do A, ele pode ser igual ao valor do C. Isso é a propriedade transitiva. Certo? Dúvida ainda?
Esse aqui vai ter valores, vocês só vão identificar esses valores, tá? Vocês não vão criar esses valores, vocês só vão identificar. Então, vamos ver nos demonstre os seus conhecimentos? Na primeira questão aí, galera. Identifique. Quando eu falo identifique, é para resolver alguma coisa ou só para achar, para encontrar? Para identificar, para identificar, não é? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho 5x mais 3 igual a 18. Quem é que está no primeiro membro? 5x mais 3. Isso, 5x mais 3. Então, eu venho aqui, circulo aqui, ou posso escrever embaixo, tá? Eu vou circular aqui e vou explicar para vocês. Aqui eu tenho o primeiro membro. E o segundo membro, quem é? 18. 18. Então, eu venho aqui no 18 e escrevo aqui, ó, segundo membro. Eu só vou colocar a letrinha M, tá? Vocês coloquem aí escrito do jeito que vocês quiserem. Vamos lá, na letra B, quem que eu tenho no primeiro membro? X. 2x Então, menos 100. não. X, que tá antes do sinal de igual aqui, é X. Ah, tá. Esse vai ser meu primeiro membro, ó. Primeiro membro igual a X. E o segundo membro? 2x menos 100, ó. Então, 2x menos 100 vai ser meu segundo membro. Na questão C, o que que eu tenho antes do sinal de igual? 520. Então, 520 vai ser meu primeiro membro. 7x mais 6x vai ser o meu segundo membro. Certo? Na letra D, galera. Quem que é meu primeiro membro? 10 O ao... 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vai ser meu primeiro membro. E aqui, 5 vezes 20 vai ser o meu segundo membro. Dúvida com relação a isso? Não. Não? Deu para entender que antes do sinal de igual é o primeiro membro, depois é o segundo membro? Todo mundo entendeu? Ele não está mandando resolver, somente identificar, certo? Bom, vamos lá, a questão... Deixa eu só ver se isso, aqui. Ó, vamos ver essa questãozinha aqui, galera. Tá falando assim, ó. A balança a seguir elas estão em equilíbrio. Escreva a equação. Ele está mandando resolver alguma coisa aqui? Não. Não, somente escrever a equação. Ó. Então, é muito importante na hora de você resolver um exercício, ler muito bem o que o enunciado pede, tá? Então, vamos lá. Ele está falando assim, ó, que as balanças a seguir estão em equilíbrio. Escreva a equação que cada uma delas representa. Então, na primeira balança, eu tenho um valor do X com 20 e do outro lado eu tenho um peso aí de 50. Então, quanto é que vai valer esse X aqui, se eu fosse pensar em valores? 30? 30 mais 20 daria 50. Só que ele não está mandando resolver. Ele está mandando escrever essa equação. Então, para que haja uma igualdade entre esses dois valores, como que eu posso escrever essa equação? X mais 20 igual a 50. Isso, X mais 20 igual a 50. Porque esse centro da balança é o centro que está igualando os dois lados, certo? É aqui que eu igualo quanto que eu tenho da direita e quanto que eu tenho da esquerda, para que a balança fique em equilíbrio. Então, para eu escrever essa equação, basta eu pegar x mais 20 igual a 50. E aí, escrevi a minha equaçãozinha aí, x mais 20 igual a 50. Agora aqui na balança 2, ó, do lado esquerdo eu tenho x e x, e do outro lado eu tenho o x e o 10. Como que eu posso escrever essa igualdade aqui numa equação? 2x igual a x mais 10? Isso, 2x igual a x mais 10. Por que 2x? Porque aqui eu tenho um x mais um x, eu já posso colocar 2x direto. Aí igual a quem? Igual ao x mais o 10 aqui, tá? Então, eu escreveria 2x igual a x mais 10. Na terceira balança, quanto que eu tenho aqui, ó? 4x. Aí seria 50. Seria 50 reais, 50 de peso. 20, Sora, 20?
Não, aqui eu teria 4x valendo 50, certo? Mas como que eu escreveria essa equação? 4x mais 30 é igual a 80. Isso, 4x mais 30 é igual a 80. Eu tenho 4 aqui, 4x, então eu já posso somar e colocar direto, ó, 4x mais 30 igual, aqui a balança, igual a quanto? Igual a 80. É assim que eu escrevo a minha equaçãozinha. Vai ter uma questãozinha dessa da balança na prova, tá? Dessa semana. Vamos para a letra D. Como que ficaria essa daqui? 3x mais 5 igual a 25 mais 15. Oi? Não. 3x mais 5 é igual a 2x mais 5 mais 10. Pode somar aqui os dois. Igual a 15. Isso. Então, aqui eu tenho, ó, 3x mais 5 igual. Aqui eu tenho 2x mais 5 mais 10 dá 15, ó. Posso colocar direto, ó. Então, a equação 3x mais 5 é igual a 2x mais 15. Tudo bem? Entendido essa da balança? Ou estão com dúvidas? Agora, então, vamos pensar aqui, ó. Questão 3. Baixei para vocês não verem o resultado aí, mas eu já vi que alguns já copiaram. Vamos lá. Vamos pensar aqui nessa equaçãozinha, ó. Eita, peraí, quero colocar vocês na tela, peraí. Vamos lá. Daqui a 8 anos, Heitor terá 40 anos. Usando a letra X, escreva uma equação que represente uma maneira de calcular a idade que o Heitor tem hoje. E aí, quem saberia me dizer? X mais Como 8 que eu- igual a 40? Por que é X mais 8 igual a 40, Eduardo? Por causa que X é o número que somado a 8 dá 40. O X é a idade que ele tem hoje. E 8 Isso. é a idade que ele Que você vai somar para daqui dar o valor de 40 anos, não é isso? Isso mesmo, Eduardo. Agora, se eu perguntasse para você, Eduardo, que idade que ele tem hoje, você saberia me dizer? 32. Isso, muito bem, 32, isso mesmo. Então, galerinha, aqui nesse caso aqui, ó, daqui 8 anos o Heitor terá 40. Se ele vai ter 40 daqui 8 anos, eu tenho que pegar a idade que eu tenho hoje e somar com 8 para dar 40, certo? Então, como que eu vou representar isso aí? Eu vou representar pela letrinha X. Eu não sei quanto ele tem, eu só sei que somado a 8 anos, ele vai ter 40 lá no final. Então, essa vai ser a expressãozinha que representa a idade que ele tem hoje. Porém, se eu quisesse saber o valor da idade dele, era só eu pegar o 40 menos 8, que daria os 32 anos que ele tem agora. Tudo bem? Entendido esse aqui? Dúvida, galera? Não? Eita, não, espera aí. Vamos lá. O quadrado e o retângulo abaixo, eles têm o mesmo perímetro. Determine a equação que expressa este fato. Galera, o que é perímetro mesmo? É a soma de todos os lados. A soma de todos os lados. A soma de todos os lados. Se eu tenho um quadrado aí que vale x de lado, qual que vai ser o perímetro dele? Do quadrado. Ah, tá, do quadrado. Mostra mais a gente sabe o valor. Exatamente, você vai somar o que você tem de ler. Isso, 4x. Então, aqui eu já sei que o perímetro do quadrado é 4x. Se ele é igual o outro lado, que é, ó, eles têm o mesmo perímetro, então eles são iguais. Agora, quanto é que eu tenho de perímetro na figura do retângulo? Soma tudo ou coloca dividido? Soma tudo. 24. 24. 24. Então, eu posso colocar aqui, ó, que eu tenho 4x igual a 24. E escrever a equação dessa maneira. Ou, eu posso colocar lá x mais x mais x mais x igual
a 4 mais 8 mais 4 mais 8. Que também seria igual. Professora, mas se colocar tipo 4x é igual a 4 mais 8 mais 8 mais 4, fica errado? Ó, aqui você pode colocar, ó, x e x, aqui você tem 4x. 4x igual a 4 mais 4 mais 8 mais 8. E aí, isso aqui seria 24. Que é exatamente isso que a gente colocou ali em cima, ó, 4x mais 24, o meu resultado final. Poderia ser assim também. Resolver assim. Certo? Dúvida com relação a esse exercício? Dúvida com relação a esse exercício? Não? Então, vamos lá. Questãozinha 5 aí. Tiago comprou 4 canetas, uma borracha, gastando ao todo R$10. A borracha custou R$1. A cada caneta custou X reais. Escreva uma equação que representa essa situação. E aí? 4x mais 4x mais 1 igual a 10. Por que 4x mais 1 igual a 10? Que ele comprou quatro canetas de cada e uma caneta borracha, que é igual a 10. Exatamente, ó. Então, ele pegou 4 canetas, que valia X cada uma, mais R$1 da borracha, e isso aqui deu quanto? Deu R$10. Certo? Então, essa é a expressão que representa aí a situação. Ele não está pedindo para você saber quanto que custaria cada caneta. Mas se eu perguntasse para vocês qual que é o valor de cada caneta aí, quem saberia me dizer? 9. 9 é as 4 canetas juntas. Ah, o total. Foi o total. Tá. 5? Quanto custou cada caneta? R$3. Marina, R$2. R$9 são as 4 canetas. Quanto é que é 9 dividido por 4? Professora, é 2,5. Deu 2,50. 2,25. 2,25. É, 25. Bom, ó, questão 6. Analise as igualdades a seguir usando a propriedade transitiva. Olha lá, ó, que eu acabei de explicar. A transitiva, você pega aqui o valor do A, lembra? E vai igualar a quem? Ao valor do C aqui, lembra? Então, eu pego a primeira e igualo ao valor do C, ó. Então, como que ficaria? Ficaria 2x mais 7 igual a 20. Porque aqui eu tenho quem? O valor do B, ó. Do B aqui com o B aqui. E aí... Mas não era igualar, tipo, o valor do A com o valor do B com o valor do C e depois igualar Sim, aqui, ó, tá aqui. Ó, 2x mais 7 é o valor do A, que é igual a 5x, o valor do B. Aí eu peguei o valor do B, que é 5x igual a 20, o valor do C. E a última, eu tenho que pegar o valor do A, que é esse aqui, e igualar o valor do C. Simples assim. Ó a letra B, eu tenho aqui o valor do A. Aqui eu tenho o valor do B. Aí eu vou pegar o valor do B e igualar a um valor do C. Agora, se eu tenho que igualar o A com o C, como que vai ficar a minha equação? Y mais 750. Isso, Y igual a 750. Pronto. Pego o valor do A igual ao valor do C. Simples assim. Vai ficar para os senhores fazer a tarefa 32. Alguém fez a tarefa 31 que eu pedi? Eu fiz, senhora. Então vamos lá fazer a correção também. dela agora. Vamos fazer a correção dela agora, para não deixar nada para trás. Vamos lá. Classifique cada item como expressão ou sentença matemática. Sentença matemática precisa ter o que mesmo que o Eduardo acabou de me perguntar agorinha? Igualdade e incógnita. Igualdade, sentença, somente igualdade. Equação, sim. Igualdade e incógnita, hein? Então, ó, para ser sentença matemática, basta que eu tenha o sinal de igual, ó.
Então, sentença matemática vai ser A e a D, e as outras duas que eu não tenho sinal de igualdade vão ser expressões matemáticas, tá? Então, sentença tem que ter o sinal de igual. Expressão não é necessária, certo? Agora, a questão 2 estava falando assim, ó, represente com a linguagem simbólica as frases. A soma de um número, que eu não sei qual é, com 70. Então, eu escrevi aí, ó, x mais 70. Na letra B, o triplo de um número qualquer, eu não sei qual é esse número, posso escrever 3 vezes o valor dele. Lembrando que quando eu tenho um número e uma letra, existe uma multiplicação invisível entre eles aqui, não é necessário colocar o pontinho, tá? Agora aqui, ó, o quadruplo é 4 vezes. Ele quer saber da diferença entre um número qualquer e 2. Então, eu vou pegar lá 4 vezes o valor desse número menos 2, que é a diferença. Tá? Então, tenho que colocar entre parênteses um quadruplo. Por quê? Porque ele está falando que é da diferença entre um número e 2. Na letra D, transformo 70% em fração e multiplico por x, aqui, ó, 70% de x. Na letra E, a quinta parte é o número dividido em 5 partes. E aí ele fala adicionado a 25. Adicionado é mais, então mais 25. Flora, Oi. eu escrevi x dividido por 5 mais 25, tá certo? Escreveu? Como É. assim escreveu? Não, senhora, eu acho que ele quer dizer, tipo, ele não colocou o tracinho assim, entendeu? Eu fiz x dividido por 5 mais 25. Assim, ó. Assim? Não, só os 2 pontos. Assim, senhora, ó. Ah, tá. Assim, ó, x dividido por 5 mais 25. Sim, Ah, tá, pode deixar. tá bom, Pode obrigado. deixar. Vamos lá. Quais sentenças são equações aqui? Agora sim, ó, aquilo que alguém falou aí. Precisa ter igualdade e o que mais para ser equação? Incógnita. Incógnita, um valor desconhecido. Ó. Então, é a letra A. A B não é porque eu tenho aqui um valor de maior. A letra C é porque eu tenho a igualdade incógnita. A letra D também é uma equação, porque eu tenho sinal de igual e incógnita. A letra E não. A resposta tá A, B e D. Aqui no lugar do B, ó, não é B, é letrinha C. Então, é a C e a D. A B e a E não é, porque temos aqui o sinal de maior e aqui o sinal de menor. Certo? Dúvida aqui? Bom, questão 4. Associe corretamente cada uma das sentenças escritas na coluna esquerda com a expressão algébrica. Então, eu vou olhar aqui a expressão algébrica e escrever aqui na forma escrita matemática. Então, aqui está escrita como linguagem simbólica e aqui é a linguagem matemática. Então, ele está dizendo assim, ó, o quociente entre um número e 11. Vai ser lá, ó, um número dividido por 11, que é o quociente. Quando eu falo em quociente, é o número que vai lá na divisão, certo? Então, o que está dividindo aí um número qualquer aí, é o quociente, certo? Então, a letrinha B. O triplo de um número menos 11. Qual é a letrinha que representa aí, que vocês acharam? Ó, o triplo de um número pode ser 3x, 3a, 3b. Nesse caso aqui, ele usou quem? 3t menos 12, ó. Ele estava menos 12. Então, é o triplo desse número menos 12, que é a letrinha E. O dobro da diferença entre um número e 5. O dobro da diferença entre um número e 5, ó. O dobro é 2. A diferença entre um número e 5, ó, entre parênteses, para representar aí a escrita matemática. É a letrinha D. A soma de um número com 7, ó. Então, ele pegou lá a letrinha A. Poderia ser o x mais 7 aqui, tá? Geralmente, eles usam um x. Nesse caso, ele usou a letrinha A.
A sexta parte da diferença entre um número e 20. Então, o que ele pegou? Pegou um número, a diferença de 20, e dividiu em quanto? Em 6 partes, que é a sexta parte. Então, nesse caso, a letrinha C. Tudo bem? Então, quem quisesse fazer assim, ó, risquinho, colocando, a representação também estaria correto, tá? Letrinha I. E assim, ligaríamos todo. E o dobro tá aqui. Tudo bem? Entendido essa questão? Dúvida com relação a isso aqui? Não? Galera, alguém tá com dúvida nesse conteúdo? Depois vocês vão fazer a tarefinha, não tem dúvida não? Não, Sora. Bom, chamadinha aí rapidinho. Ana Carolina é a número 1. Spacassassi, é isso o nome? Ela tá aí ou não? Aqui. Ana Carolina Gatti. Tá aí ou não? Deixa eu ver a lista de participantes aqui, fica mais fácil. Ana Júlia. Aqui. A Gatti tá aí, gente? Eu não ouvi. A Gatti não entra. Não. Camila. Presente. Clara. Não está? Eduardo tá aí. Fernanda. Aqui. Fernanda está. Gabriel. Gabriel está? O Gabriel tá. Tá. Isaac. Aqui, Sora. Isabela. Pereira. Pereira não tá, né? Só tá Prado. Letícia, Beatriz. Tá aí. Lucas tá aí. Maria Eduarda. Tá aí. Marina. Aqui, Sora. Carvalho, a Taborda não. Mariane tá aí. Rayane está aí. Raíssa. Aqui. Tá aí. Yasmin Gonçalves. Não está. Tá aí? Não. Só Yasmin Couto. A Couto tá aí? Sim, Flávia, sou eu. Tá. Ótimo. Chamada feita. Todo mundo com presença, ganhando pontinho aí. Bom, galerinha, então ficou aí a tarefa 32 para vocês fazerem. E já pode ir lá no Moodle à tarde e fazer aí a semana 1, tá? Vai lá e faz a semana 1 do terceiro bimestre. Combinado? Tchau, gente. Até a nossa próxima aula, terça-feira. Bom final de semana para vocês. Beijo. Sora.